A Nínia rindo. Gênesis 1, 31. Quem encontrou diz amém. Gente, fala sério. Gênesis é brincadeira, né? Quem não encontrou, vem aqui. Eu vou chamar o time de futebol americano para conversar com você. Gênesis 1, 31. Qual é, Tiagão? 31. Diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Tudo havia ficado muito bom. Deus é a tua palavra, e nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito e falado aos nossos corações. Te pedimos, continua falando, continua ministrando aos nossos corações. Nesta noite, nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Diga amém. Meus irmãos, tudo começa no Éden. Tudo começa no Éden. E Deus cria tudo perfeito. Quando nós pensamos, pelo menos quando eu penso no Éden, a imagem que vem na minha mente é de tudo perfeito. O mais lindo jardim, as águas cristalinas, os pássaros cantando, quase um filme da Disney. Mas tudo perfeito. Tudo perfeito. Não só a natureza, mas Deus também cria o homem perfeito. O homem não havia pecado. O homem tinha um relacionamento diário e intenso com Deus. Não haviam barreiras para o relacionamento do homem com Deus. Era tudo perfeito. Mas parece que Deus percebe que nem tudo estava tão bom. Algo incomodou o nosso Deus. E Deus declara que não era bom que o homem estivesse só. Em Gênesis 2:18, Deus cria então a primeira relação de unidade na face do planeta Terra. Homem e mulher. E Deus dá ao homem e à mulher um propósito, um projeto, uma missão. Deus fala para o homem e para a mulher que juntos eles deveriam cuidar do jardim de Deus. Eles cuidariam do jardim de Deus. E mesmo sendo dois, e mesmo tendo as suas individualidades, e mesmo tendo seus pensamentos diferentes, obviamente Adão e Eva, eles eram diferentes e pensavam diferentes em algumas coisas, mesmo assim a Bíblia declara que eles eram um. E mesmo sendo dois, eles eram um. Porque foi assim que Deus fez. É interessante nós pensarmos em unidade dessa forma, porque o casamento, ele nos dá uma ideia de unidade. Quantos aqui já são casados? Olha que bacana, quantas pessoas, olha. Quantos pretendem se casar? Tem sempre os mais entusiasmados, né? No final nós vamos fazer uma oração por todos os solteiros. Há um histórico, há uma estatística de que toda conferência sai um relacionamento que ruma para o matrimônio. Quem recebe aí, ó? Fala, eu recebo. Agora olha para o lado para ver se alguém te observou. É uma oportunidade única. Você já olha assim. É sua sósia, né? Aí, tá uma disputa agora. Agora eu não sei quem que ria. É a Nínia. Luan, fica de pé. Brincadeira, Luan, para ficar tranquilo. Então o casamento nos dá uma ideia do que é isso. Por quê? Porque unidade, preste atenção. Unidade não é uniformidade. Unidade não é uniformidade. Unidade é nós conseguirmos andar juntos, mesmo sendo diferentes, porque nós temos um objetivo em comum. Eu e minha esposa não somos iguais. Eu, um cara bonitão, e ela mais bonita ainda. Eu, um cara de oração, e ela mais ainda, porque afinal de contas, casar com um cara desse teve que orar muito, porque eu era um cara difícil, não dava mole. Chovia na minha horta. Eu estou no altar, não posso falar isso não. Brincadeira, gente. A gente que teve que correr atrás.
Não, mas nós somos diferentes. Mas nós temos um objetivo em comum. O nosso casamento vai durar a vida inteira. E não é por falta de luta, não. Não é por falta de luta. Mas é porque nós temos um objetivo em comum. Não é porque nós pensamos igual. Mas é porque, apesar das nossas diferenças, nós temos um projeto em comum. Nós estamos casados e é para a vida inteira. Olha o Pet, por exemplo. Eu não poderia deixar passar a oportunidade, né, Pet? Fala assim. E a Dene? O Pet é um cara, assim, que foi agraciado por Deus de uma maneira sobrenatural. Se você não acredita em milagre, olha para o Pet. E para a Dene. Não tem condições, enfim, casal joia. Mas pela... Tô brincando, parei, Pet, parei porque amanhã ele dá o troco. Mas, queridos, casamento é assim, casamento é uma demonstração de unidade, porque somos diferentes, mas conseguimos conviver juntos, superando as nossas diferenças, superando as nossas dificuldades, porque nós temos um propósito em comum, um propósito que é definido pelo nosso Deus. Estamos lutando pela mesma causa. Voltando ao Éden, em algum momento a mulher, ela foi tentada. E ela acabou tomando uma decisão egoísta. E ela desobedece a Deus, ela quebra a lei. Da mesma forma o homem, pensando em si mesmo, ele também desobedece e quebra a lei de Deus. Talvez o homem tenha pensado assim, como ou não como? Se eu não comer, minha mulher vai ficar nervosa comigo. Se eu comer, Deus fica nervoso. Então, uma parada entre Deus e a mulher. É melhor enfrentar Deus do que enfrentar a mulher. Estou pensando no Adão lá, né? Aí ele falou assim, eu vou ficar com a mulher. A gente pensa assim, bom, mas que cara burro. Tem muita gente que pensa da mesma forma. Quem nunca traiu Deus por causa de uma mulher? Homens, né? Quem nunca, de repente, deixou de ser fiel a Deus em determinado momento da vida? Porque, de repente, se encantou com uma menina que não deveria ter se encantado. Adão fez essa escolha. E acabou desobedecendo a Deus. O homem agora começa a pensar mais em si mesmo do que nos outros. Mais no presente, mais na satisfação que ele terá no momento do que no seu futuro. É expulso então do jardim e ele vai construir a sua cidade. E para quem não estava aqui ontem, cidade, nós aprendemos com o pastor José Renato, que cidade é quando nós vamos buscar os nossos próprios interesses. Quando nós corremos atrás das coisas que nos interessam e nós nos esquecemos do Pai. E nós nos esquecemos da unidade, e nós abrimos espaço no nosso coração, e o nosso coração começa a se corromper. O homem então se corrompe, o homem mata. E quando o homem mata, ele talvez esteja indo exatamente contrário ao que Deus declara, que não era bom que o homem estivesse só, mas agora o homem faz a opção de que é melhor estar só do que ser comparado a outro homem. É melhor estar só do que ter alguém que vai ser concorrência para ele, melhor do que ele. Alguns sentimentos começam a entrar no coração do homem, sentimentos de inveja, de despeito, ira, egoísmo, o desejo de alcançar a posição do outro. O homem chega ao cúmulo de subornar o próprio irmão com um prato de lentilhas. O homem se torna mau, se torna egoísta, está cada vez mais afastado da presença de Deus. Mas em determinado momento da história, em Gênesis, nós vemos que o homem volta a se unir. E surge então um novo projeto, um projeto de se tornar maior do que o próprio Deus. Um projeto de exaltar o próprio nome. Um projeto de se tornar conhecido. E o homem se reúne na cidade de Babel, e começa a construir uma grande torre. E o texto é interessante, queridos. Em Gênesis capítulo 11, versículo 6, diz lá que todo o povo era um. A expressão, todo o povo era um. E diz a palavra de Deus que Deus desce para ver como é que estava a obra, para ver o que estava acontecendo.
E a expressão que é colocada na Bíblia diz assim: vamos confundir esse povo, porque se eles continuarem unidos como eles estão, não há restrição para o que eles intentam fazer. Tal o poder da unidade quando o ser humano se une para fazer algo em conjunto. Daqui a pouco não haverá restrição para aquilo que eles intentam fazer. Deus então, por ser bom, vendo que o desejo, aquilo que eles desejavam era mal, Deus então permite que eles se dispersem. Deus confunde a linguagem, que era única, e a humanidade então se dispersou, porque eles estavam com um intento de unidade? Sim, mas estavam com uma unidade que desejava construir algo que não lhes faria bem. Por isso então Deus permite que eles se dispersem para preservar a humanidade deste grande mal. Nesse texto então, queridos, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, a unidade de homens, guiados pelos seus próprios interesses, não agrada a Deus. A unidade de pessoas guiadas pelos seus próprios interesses não agrada a Deus. Outra, a unidade de homens que visam a glória pessoal não agrada a Deus. A unidade das pessoas que visam a glória pessoal não agrada a Deus. Vai chegar o momento em que Deus vai dispersar esses infiéis. O tempo vai chegar. É só questão de Deus descer e ver o que eles estão fazendo. Qual é a intenção do coração de cada um. Concluímos então, queridos, que não é a unidade em si que agrada a Deus, mas a unidade em prol de um propósito divino. Não é o simples fato de nós nos unir, vamos nos unir, beleza, é de Deus. Nem sempre. A unidade em si não é o que agrada a Deus, mas quando nós nos unimos em prol de um propósito, de uma missão divina, de algo que Deus estabelece para nós fazermos, que vai gerar crescimento para todos nós. Pensando então na queda do homem, e diante desta tragédia, Deus ele executa o seu plano. E o seu plano está descrito ali no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, eu não preciso pedir que você abra, porque eu acredito que todos saibam de cor, então, por favor, recitem. Porque Deus... Então, a única forma de nós alcançarmos a vida eterna é quando nós cremos em Jesus. Quem é Jesus? Eu preciso saber quem é Jesus. Eu quero muito. Quem é Jesus? É isso aí, meu irmão. É porque você não tem criança, você não conhece o CDzinho de criança. Mas é isso mesmo, eu estava brincando com a letra. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, enviado à terra para restaurar o projeto inicial de Deus. Quando Deus cria um homem sem pecado e um homem que se relacionaria com ele, mas o pecado ele gera essa separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando Jesus vem para restaurar esse projeto de um novo homem, mais ou menos, na verdade é o novo velho homem. Porque Deus está levantando Jesus agora como segundo Adão e como padrão para nós seguirmos. E a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós o recebemos como Salvador. E em João capítulo 1, versículo 12, diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, quando nós cremos em Jesus Cristo, Filho de Deus, enviado ao mundo para morrer em nosso lugar, e nós acreditamos que Ele verdadeiramente é o que Ele diz que é, e nós entendemos que sem Cristo não há salvação, nós nos tornamos dessa maneira filhos de Deus. E não somos poucos filhos de Deus, somos muitos filhos de Deus. E se todos aqui somos filhos de Deus, então formamos uma grande família. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, eu vou fazer só uma vez, tá? Você é meu irmão.
E eu sou teu irmão. E nós somos irmãos. Todos filhos do mesmo Pai. Porque nós somos filhos de Deus. E a vontade do Pai, queridos, é que a família, ela permaneça unida. Quem está me entendendo? Eu sou pai de 2 filhos. A Júlia completa 7 anos agora, de 16, e o Davi que tem 4. E eu sei que os 2 são crianças. E de vez em quando eles se desentendem. Por causa de um canal de TV, um quer ver um desenho, o outro quer ver outro. Por causa de uma comida, por causa de um doce, por causa de uma bala, por causa de alguma coisa, eles se desentendem. E às vezes discutem, às vezes brigam. E eu e a Elia, a gente às vezes fica mordido com eles. E eu falo com eles, vocês são irmãos. Vocês têm que ser amigos. Pede desculpa. Desculpa. Abraça aí. Aí esse abraço aqui. Vai ficar abraçado até começar a sentir vontade de ficar abraçado. Tem que ser irmão. Tem que ser amigo. Porque pai nenhum gosta de contenda dentro da sua casa. Pai, mãe, nenhuma gosta de contenda na sua casa. Quem tem irmão aqui? Aí, ó. Então você sabe do que eu estou falando. Eu sou o caçula de 4 filhos. Meus pais estão aqui. Sou o caçula. Porque é assim a vida, né? Começa, Deus faz o rascunho, vai melhorando. Até que alcançou a perfeição. Aí, eis que Deus viu que tudo era muito bom. Aí você, aleluia. No final eu tenho um livro. Meu livro diz, as 5 pessoas mais humildes e como eu descobri as outras 4. Humildade é uma característica muito forte em mim. Eu não gosto de falar isso porque parece que eu não sou tão humilde assim. Brincadeira, gente. Mas pai nenhum gosta de contenda em casa. Então Deus quer ter uma família unida. E diante disso, Jesus ele deixa claro um propósito para nós. O propósito pelo qual nós devemos nos unir. Que está lá em João capítulo 17. Esse texto eu gostaria que você abrisse e lesse comigo. João 17. Versículo 20. Estou esperando. João 17, 20, amém? Diz assim, a minha oração não é apenas por eles. Jesus estava orando pelos seus discípulos. Ele dá continuidade à oração. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Está falando de quem aqui? De nós. Nós cremos por causa da mensagem dos primeiros discípulos, dos apóstolos. Então Jesus ora por nós. Versículo 21. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste como igualmente me amaste. Queridos, é muito claro. É muito claro. Jesus está dizendo que a unidade, ele está orando e pedindo, Deus, eu peço que o Senhor ajude a igreja, os filhos, aqueles que crerão em mim e se tornarão teus filhos, que eles, que nós aqui hoje, estamos reunidos aqui na Conferência Salva Vidas, somos um, que nós sejamos um. Por quê? Quando nós alcançarmos uma unidade, num propósito de Deus, quando as pessoas olharem para nós, quando o mundo nos ver, o mundo crerá que Deus enviou Jesus para morrer pelo mundo. Isso é muito legal. Jesus então deixa claro o propósito pelo qual nós devemos nos unir, para que por meio da nossa unidade o mundo creia que Jesus foi enviado por Deus. O fundamento da nossa unidade precisa ser a propagação do Evangelho. Como nós falamos aqui no início, unidade não é uniformidade. Eu sei que você não vai pensar como eu em tudo.
Eu sei que você não vai agir, nem eu como você, em tudo. Eu sei que em alguns momentos nós vamos discordar, mas isso não nos impede de caminharmos juntos no mesmo propósito. Não nos impede. De repente o meu jeito de fazer algo, o meu jeito de resolver algum problema, enfim, com certeza não tem ninguém aqui igual a mim. E eu não sou igual a nenhum de vocês. Todos nós somos diferentes, mas isso não impede que sejamos um. Por quê? Porque Deus deixou para nós um propósito, uma missão de propagar o Evangelho, de mostrarmos para as pessoas lá fora que nós somos crentes em Jesus Cristo e que Jesus Cristo mudou a nossa vida, a nossa história. E é por isso que nós estamos reunidos aqui, porque nós cremos nele. E por crermos nele, nós mudamos a nossa vida, o nosso jeito de agir. Pastor, mas não bastaria então só falarmos de Jesus? Se o propósito é anunciar o Evangelho, não seria mais fácil nós anunciarmos o Evangelho? Eu me lembro de uma canção do Fruto Sagrado. Isso é da época do pastor Marcos Salles, Zé Renato, essa turma aí. Mas eu fiquei conhecendo a música também, de alguns outros irmãos aqui também. E a música dizia assim: o que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Oh yeah, oh yeah. Tinha isso na música. Quem lembra dessa canção? O que a gente faz, fala muito mais do que só falar. Sabe por que não basta nós pregarmos o Evangelho? Zé Renato ontem falou sobre isso. Que nós precisamos conversar com o mundo. E para conversar com o mundo não é apenas falarmos, mas é ouvirmos o que o mundo tem para nos dizer também. O Evangelho se propaga não apenas falando, mas vivendo. É por isso que Jesus nos chamou de sal da terra. O sal, para salgar, ele precisa estar em contato com o alimento, com a carne. Não adianta você pegar um sal, um saleiro e tampar ele e falar assim: salga a carne em nome de Jesus. Não vai salgar. Você tem que deixar cair na carne. E o sal em contato com a carne, ele tempera, ele evita o apodrecimento, ele faz tantas coisas maravilhosas, ele gera sede. É por isso que Jesus falou que nós devemos ser o sal dessa terra. Porque quando as pessoas conviverem conosco, nós vamos gerar sede da água da vida no coração das pessoas. E elas convivendo conosco, elas vão ver que nós somos diferentes. Então, queridos, basta falar? Não basta falar, não, nós temos que viver. Hoje em dia a gente vê muito barulho por aí. Só que a gente vê pouco resultado. Sabe o que faz muito barulho? Lata vazia faz muito barulho. Sabe por que lata vazia faz muito barulho? Porque não tem nada dentro. Você bate e faz barulho. Nós não podemos ser latas vazias, que não tem nada para passar, que não tem nada para ensinar. A nossa vida não pode ser simplesmente uma casca, uma mensagem falsa, um sepulcro caiado. Nós precisamos viver aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos. É por isso que Jesus está falando que a nossa unidade demonstra que Ele foi enviado por Deus a essa terra. Deus nos chamou para sermos um. Porque a unidade expressa a veracidade de Jesus como enviado de Deus. Porque nós, queridos, como homens egoístas, nós nos unirmos em prol de um alvo que não seja tão somente encher ou satisfazer o nosso próprio estômago. Alguma coisa sobrenatural tem que ter acontecido. Não tem como nós nos unirmos para algo que não seja para proveito próprio, para a nossa própria glória, para o nosso próprio crescimento. Não tem como nós nos unirmos dessa forma se não for por uma ação de Deus. Porque o homem por si só, ele só quer tirar vantagem de tudo. Ele quer crescer, ele quer glória, ele quer ganhar para ele quer melhorar, ele quer furar o olho dos outros. É assim no mundo. É assim a pessoa sem Deus. Não vai fazer nada que não veja algum retorno. E eu não estou falando aqui simplesmente de desonestidade, não. Mas a pessoa honesta, ela só trabalha, ela só faz algo se ela vê um retorno para ela. Mas Deus, Ele nos chama para um outro propósito. Deus, Ele nos chama para nós nos unirmos em prol do reino de Deus.
Deus fala conosco que é melhor nós darmos do que recebermos, queridos. É só Deus que convence o homem disso. Que é melhor nós perdermos do que ganharmos. É só Deus. E é por isso que a unidade da igreja expressa, confirma que Jesus Cristo, Ele veio ao mundo porque foi enviado de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, quando Ele entra na nossa vida, Ele começa a transformar os nossos corações. Seu coração é transformado. Seu coração tem sido restaurado por Deus a cada dia. Nós estamos nos unindo. Nós estamos mais preocupados com os outros do que com nós mesmos. É só por um encontro real com Deus. Atos capítulo 2 nos dá um exemplo tão lindo a respeito disso. Da ação da unidade da igreja e o reflexo no mundo. Atos 2, a partir do versículo 42, diz assim: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Como o pastor Marcos Salles falou, imagina, quem vai pregar hoje? Pedro, o apóstolo Pedro. Daqui a pouco nós vamos ouvir um testemunho do apóstolo João. Lázaro vai cantar uma canção, vai falar de como era escurinho o túmulo. E de como ele ouviu a voz de Deus ali, mesmo envolto em tantas faixas e ataduras ali, ele ouviu alguém chamando: Lázaro, vem para fora, e ele saiu. Não sei como é que ele estava enrolado não, mas deve ter sido algo assim. Olha que bacana, irmãos. A igreja, os sinais aconteciam, milagres eram feitos. Os que criam, versículo 44, mantinham-se unidos. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Verso 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você já pensou, meu irmão, uma igreja onde as pessoas, a comunidade, tem simpatia por essa, gosta, que igreja bacana. Eu não sou crente não, mas eu gosto dessa igreja. O povo dessa igreja é joia. E a Bíblia diz que a cada dia um ia se convertendo. O povo ia se convertendo todos os dias. Alguém era acrescentado no hall de membros desta igreja. Sabe por quê? Porque era uma igreja que caminhava junta. Era uma igreja que caminhava em unidade. Se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos ficar batendo cabeça. Nós vamos ficar batendo cabeça. Se a gente, como hoje pela manhã nós conversamos um pouco, se nós entendemos que esse reino é meu reino, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas se entendemos que o reino é de Deus e que todos nós somos cooperadores desse reino e somos irmãos em Cristo e um dia vamos morar juntos na eternidade e vamos dividir o mesmo lugar e servimos a um mesmo Deus, estamos debaixo da mesma unção, é o mesmo sangue que nos limpa, que nos purifica de todo pecado e nós servimos a Cristo e só a Ele, aí as coisas começam a acontecer. Porque aí o interesse não é eu, não sou eu que tenho que crescer, somos nós que precisamos crescer. É por isso que quando as pessoas no mundo olharem para nós e verem que somos unidos, elas vão pirar e vão pensar assim: meu Deus, como é que esse povo pode se unir dessa forma? Como é que eles são tão preocupados uns com os outros? Como é que eles se entregam tanto uns pelos outros? Alguma coisa diferente acontece ali, e acontece, é a unção, é o mover de Deus no nosso meio, que nos ajuda a tirar de nós todo o egoísmo, todo pensamento em nós mesmos, e nós aprendemos a pensar mais nos outros. Aprendemos a servir mais os outros. O que fazemos então com as nossas diferenças? Nós precisamos entender, e não só entender, mas aceitar, que nós somos um
corpo. E por sermos corpo, nós temos o mesmo cabeça, que é Cristo. Mas por sermos corpo, nós temos membros diferentes, que exercem funções diferentes. Mas todos temos relevância na obra de Cristo. Romanos 12:3 diz que nenhum de nós deve pensar mais de si mesmo do que realmente é. Ou seja, não pense que você é acima da média, porque você não é. Porque todos nós somos membros de um mesmo corpo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos a mesma coisa. Se um sofre, todos temos que sofrer. Se um se alegra, todos nos alegramos com ele. Somos corpo, somos família. Efésios capítulo 4, abra comigo, eu já estou encerrando. Efésios capítulo 4, a partir do verso 1. O que fazemos com essas diferenças? Digo, porém, que enquanto... Perdão, estou lendo Gálatas. 4. Efésios 4, 1. Como prisioneiros do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Olha aqui, Paulo está falando aos Efésios sobre unidade aqui. E aqui a gente começa a ver algumas características para que isso aconteça. Nós precisamos ser humildes, queridos. Precisamos ser humildes. Porque se formos arrogantes, a gente não consegue conviver um com o outro, não. Se a gente não entender que nós não somos melhores do que os outros, não, mas somos todos um, somos iguais, não tem jeito. Sejam humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O suportando aqui é você ajudando, você não apenas aguentando, não, dando suporte, dando ajuda, dando auxílio. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Pula para o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha aí, somos diferentes, cada um tem uma função no reino. Cada um tem uma função no reino. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Por que nós somos diferentes, irmãos? Porque à medida que aprendemos a conviver uns com os outros e respeitar o ministério uns dos outros e nos apoiamos, nós crescemos, nós amadurecemos como igreja, como pessoas. É isso, esse é o propósito de Deus para nós. Para que a igreja cresça. Versículo 14, o propósito é que não sejam mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade. Sabe uma coisa que atrapalha a unidade? É a tal da falsidade. E a Bíblia diz que nós devemos agir em verdade, irmãos. Às vezes um ministério que fica disputando com o outro. Eu sei que não aqui, nem na igreja de vocês. Mas tem igreja que tem banda que disputa com outra banda o melhor horário para tocar no culto. Vocês acreditam num negócio desse? Você sabia que tem igreja que o ministério de dança, tem grupo de dança que se acha melhor do que o outro na igreja? Vocês acreditam nisso? É até difícil acreditar, porque não é a realidade que vocês vivem.
Mas existe isso e não é em Nárnia, não. Existem pessoas que se dizem cristãs, mas enquanto o outro está apresentando, eles estão de braços cruzados, torcendo para a corda do violão arrebentar. Para ver se a menina tropeça. Para ver se a letra dessa cai em cima da dançarina. Esmaga a menina ali embaixo. Pastores não acontece, mas já imaginou se pastores ficassem torcendo para o outro falar uma heresia? Escorregar? Falar que Nicodemos estava em cima da árvore, esperando Jesus passar debaixo da árvore. E Jesus passa e fala, Nicodemos, desce que essa árvore é do Zaqueu. Mas irmãos, enquanto nós não aprendemos a vivermos em verdade, sabe por quê? Porque de Deus nada se esconde. A gente pode enganar o pastor da igreja, a gente pode enganar a família da gente, a gente pode até se enganar, mas a Deus ninguém engana. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. O povo lá em Babel achou que estava passando batido, que Deus não estava vendo nada. Chegou o momento em que Deus desceu e falou, vamos parar com essa palhaçada aqui. E cada um foi para o seu canto. Nós vemos hoje uma união no mundo em prol de coisas erradas. Movimentos, grupos que têm se unido e têm alcançado mudanças na sociedade por causa da unidade deles. E não é unidade com um propósito divino, não é. Nós sabemos que não é. Mas por que estão alcançando tanta coisa? Porque são unidos. Porque lutam por uma mesma causa. E parece que nós, igreja, nós estamos recuando. Sabe por quê? Porque de repente nós elegemos as nossas igrejas melhores do que as outras. E nós estamos nos apegando a placas, ao invés de nos apegarmos ao reino de Deus. E pensamos que quando brigamos para defender a nossa igreja, nós estamos ganhando a disputa. Não, ambos estamos perdendo. Porque Jesus nos ensina que num reino dividido ninguém prospera. E se no reino de Deus nós nos dividirmos, acabou. Todos nós perderemos, queridos. Todos nós perderemos. É por isso que Jesus orou. O Pai falou, Deus, eu oro para que eles sejam um. Engraçado, por que Jesus orou por isso, por nós? Jesus orando ao Pai por nós, pedindo, Deus, ajuda esse povo. Deve ser um negócio difícil demais. O próprio Cristo intercedendo por nós, pela nossa unidade. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Sabe outro nome para isso aqui? Pessoas que se julgam homens e mulheres de Deus, mas na verdade são falsos profetas. Estão induzindo crianças espirituais ao erro. Por isso que Paulo está falando assim, acorda. Não seja imaturo na fé, a ponto de embarcar em qualquer coisa que você ouve. Pessoas que de repente estão gerando desunião, divisão. Nós precisamos levantar a bandeira e falar assim, não, negativo, nós não vamos aceitar isso aqui, não. Nós somos um só povo. Nós somos um só povo, irmãos. Um só povo. Nós somos um só povo. Somos ou não somos? Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Lembrei dessa música aqui agora. Comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou, livrou-nos da mão do inimigo e nos trouxe a um lugar de glória ou de luz?
de glória, onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. Nós somos o povo. Se somos o povo a quem Deus libertou, então sejamos verdadeiramente livres. Livres de falsas doutrinas, livres de mentira, livres de discórdia, livres de ciúmes, livres de brigas, livres das coisas carnais. Porque Jesus Cristo, irmãos, veio nos resgatar para que sejamos um. Então sejamos um em nome de Jesus. Sejamos um na nossa igreja, sejamos um nos nossos ministérios, sejamos um com o nosso pastor, sejamos um com o nosso Deus, sejamos um entre nós. E vamos parar de disputar. Que evento que bomba mais? Que evento que enche mais? Que dá mais certo? Que deu errado? Aquele risinho no canto da boca que às vezes a gente faz. Quando fica sabendo, a igreja fez um evento no mesmo dia do nosso, mas o nosso bombou, o deles lá, que pena, né? Sonda o nosso coração, querido. Nós precisamos sondar o nosso coração. E ver quais são as nossas intenções. Sabe por quê? Porque Deus nos sonda. E Deus sabe qual é a intenção dos nossos corações. Versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem? Cristo. Dele todo o corpo. De quem que é o corpo? Dele. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Qual que é o princípio para o corpo crescer? A partir do momento que nós estivermos ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas, aí sim, cresceremos e seremos edificados em nós mesmos, em amor. A igreja só cresce a partir do momento que ela estiver vivendo em unidade, seguindo o cabeça que é Cristo. E não tem outro jeito, irmãos. Ou nos unimos, ou vivemos para Deus, ou colocamos na nossa cabeça, que eu sei que é o que nós pensamos aqui em unidade, que Ele é o Senhor, e nós vivemos para Ele, Ele que nos resgatou. E paremos de tentar edificar um reino para nós mesmos. O pastor Marcos Salles falou hoje pela manhã dessa bobagem de fã-clube. Algum cantor morreu por você? Algum pastor morreu por você? Alguém deu algo por você? E às vezes nós idolatramos pessoas e nos esquecemos de adorar o único digno de todo louvor. O nosso coração tem que ser de Jesus. E só dele. Sejamos um. Como Cristo e o Pai são um. Com Ele sejamos um. Para quê? Para que o mundo creia que Ele nos enviou. Que Jesus foi enviado pelo Pai. Quando as pessoas olharem para nós, irmãos, nós precisamos ser unidos. Não estou falando pensar igual, estou falando unidos. De tal forma que apesar das nossas diferenças, nós nos amamos. A Bíblia diz que o elo da perfeição é o amor. O amor é o que nos une. E por sermos unidos em Cristo, o mundo inteiro está olhando para nós e está enxergando que a nossa vida é diferente. Se você puder, feche os seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração. Mas antes eu queria que você orasse. Que você fizesse a sua oração. Quem sabe, meu irmão, você precisa consertar algo na sua vida. Quem sabe você tem pensado mais em você mesmo do que em Deus. Quem sabe você está agindo de forma egoísta. Quem sabe você não tem se esforçado para ser unido
com seus irmãos em Cristo. Quem sabe você não tem se doado para ser família. Quem sabe você nessa noite precisa tomar a decisão de liberar perdão para alguém. Ou quem sabe você precisa pedir perdão para alguém. Quem sabe nessa noite você precisa sair daqui do culto e ligar para os seus pais e falar: pai, se alguém no mundo olhar para mim, nunca vai crer em Jesus, porque a minha vida está toda errada. Mas eu quero ser essa luz que o mundo precisa. Eu quero ser esse jardim no meio da cidade. Eu quero que quando as pessoas olharem para mim, elas possam perceber a diferença que Deus fez na minha vida. Quando nós buscamos a nossa própria glória, nós temos dificuldade de reconhecer os nossos erros. Porque nós queremos crescer. Nós queremos aparecer. Mas quando nós buscamos a glória de Deus, fica fácil nós nos humilharmos ou não, tanto faz, porque para nós a minha imagem em si não tem nenhum valor, a não ser que eu brilhe, que eu reflita a glória de Deus na minha vida. Deus, nessa noite nós estamos pedindo, estamos em oração juntos, a igreja, clamando ao Senhor, Deus, que o Senhor nos faça um. O Senhor mesmo, Jesus, fez essa oração ao Pai. Há mais de 2000 anos atrás o Senhor fez essa oração pedindo que sejamos um. E nós precisamos de ajuda, Deus, porque nós somos bombardeados o tempo inteiro. E há em nós às vezes um coração que quer escolher caminhos errados. Há em nós um coração que às vezes deseja ser egoísta. Há em nós um coração que às vezes nem percebemos, mas que gosta de aplausos, que gosta de ser engrandecido, que gosta de ser elogiado. Isso é perigoso, mas nós não queremos cair no erro de buscarmos a nossa glória, ao invés de darmos toda a glória a Deus, que quem merece é Ele. Por isso, Espírito Santo, trata os nossos corações nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. E se há alguém aqui, Espírito Santo, que de alguma forma entendeu essa mensagem que o Senhor nos deu, e entende que precisa se posicionar de alguma forma, e eu não sei o que o Senhor falou com cada um, eu só falei o que o Senhor colocou no meu coração para que eu falasse, mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor complete a obra, e que o Senhor mostre o que precisa ser tratado, o que precisa ser restaurado, o que precisa ser corrigido, o que precisa ser confessado, para que a glória do Senhor se manifeste, e que o mundo creia que Tu enviastes a Cristo Jesus para morrer no nosso lugar, e possamos, Deus, experimentar um renovo, um avivamento, um derramar da Tua unção, conversão, salvação, vidas se entregando a Cristo. Sim, meu Deus, que sejamos um, que tenhamos o prazer de trabalharmos juntos, que possamos vibrar com cada vida que se entrega no altar, aqui neste templo e nos milhares ou milhões de templos espalhados no mundo inteiro. Que a vitória na vida do meu irmão seja a minha vitória, que o crescimento na igreja do meu irmão seja o crescimento na minha igreja, que festa na vida do meu irmão seja motivo para mim festejar, para eu festejar. Que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos em unidade. Que o Senhor derrame amor nos nossos corações, Deus, sejamos unidos em amor. Que o Senhor faça um milagre nas nossas vidas em nome de Jesus. Continue orando, se você puder, com seus olhos fechados, com sua cabeça baixa, intercedendo, mas eu gostaria que você viesse no altar, que você que precisa vir. Se de alguma forma Deus tocou o seu coração, eu gostaria que você manifestasse isso saindo do seu lugar e vindo ao teu altar.
Pastor, eu preciso consertar algo com Deus. Venha no altar. Pastor, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu não sou cristão e eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero viver isso. Então venha também ao altar, pode vir. Sai do seu lugar e vem aqui. Pastor, eu preciso liberar perdão para alguém que me feriu, que me magoou, isso me incomoda. Então sai do seu lugar também e vem aqui. Por quê? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Pastor, eu errei com alguém, eu preciso confessar esse pecado, e eu não tenho coragem de pedir perdão, eu tenho dificuldade. Mas vem então, começa pedindo perdão a Deus, e o Espírito Santo vai te fortalecer para que você se encontre com essa pessoa e consiga conversar com ela. Pastor, eu tenho pensado mais em mim mesmo do que nos outros, e eu entendi que isso incomoda a Deus. Saia do seu lugar e vem aqui à frente, fala: Deus, eu quero consertar minha vida. Pastor, eu tenho um ministério, e eu confesso que eu estou entendendo, o Espírito Santo está me falando, que eu estava mais preocupado em crescer, em me mostrar, em me tornar conhecido, e Deus está te mostrando que você precisa consertar isso aqui no altar, que você não tem que se tornar conhecido, mas você tem que fazer Deus conhecido através da sua vida. Espírito Santo, nós intercedemos por essas pessoas aqui e clamamos ao Senhor. Alguns estão vindo ainda. Que o Senhor toque e conserte cada coração. Que o Senhor dê força, Deus, para que as coisas sejam colocadas nos seus devidos lugares. Aquilo que motivou a cada um sair do lugar e estar aqui à frente, eu não sei, mas Tu sabes, Deus. Mas que em todos nós aqui, Deus, haja um derramar do amor de Deus,